Então, 29 de dezembro de 2023, cidade de Pelotas, extremo sul do Brasil. É o som aí do nosso trovão charqueador, nosso tambor charqueador do Supapo, que a gente começa esse bate-papo aqui na nossa iniciativa Beats e Tambores do Sul, em parceria com o nosso griot digital, Glênio Rício, que há 4 anos atrás, exatamente, em 2019, final de 2019, a gente começou as atividades, as ações, a iniciativa Beats e Tambores, exatamente com a parceria com o Glênio, a quem eu saúdo aí, em primeira instância, por essa disposição de contribuir para a gente realizar essa atividade aqui, esse bate-papo com essas duas grandes referências, eixos dessas duas linguagens, essas duas culturas da nossa região sul, que são fundamento de tantas possibilidades que a gente tem em Pelotas e na cultura gaúcha, especialmente na cultura afro-gaúcha, que é a matriz desse nosso debate aqui. Então, muito boa noite, mestre Zé Batista, muito boa noite, Gagui, IDV, ainda fala IDV? Pode falar. IDV. Meu nome é Alexander Aguilar Antunes, faço parte da articulação da iniciativa Beats e Tambores, que tem também, além daqui do Rio Grande do Sul, um capítulo regional Nordeste, com um tambor a partir do tambor Ilu, e que a gente vai conversar um pouquinho aqui também nessa nossa atividade de finalíssima de 2023. Então, agradecer muito, em primeiro lugar, claro, a presença de vocês, a disposição em a gente realizar esse bate-papo assim, encerrando esse ciclo, né, quase no último dia do ano, para gerar mais um conteúdo, mais informação sobre as nossas percussões, sobre o nosso hip-hop, sobre as possibilidades de articulação para a organização social a partir dessas linguagens tão caras para a nossa região, tão importantes. Eu quero primeiro, então, apresentar vocês, deixa eu achar aqui a mini bio de cada um. Bom, essa atividade aqui, como eu disse, é a segunda edição do que a gente chamou 4 anos atrás, na primeiríssima atividade dessa nossa iniciativa Beats Tambores, aqui em Pelotas. Em novembro de 2019, na Biblioteca Pública de Pelotas, a gente realizou esse bate-papo que a gente chamou Ritmo e Poesia no Beat e no Tambor Pelotense. Aí, com a participação do Dilermando, nosso griot Dilermando, e o Mano Rick, também uma grande expressão da cultura hip-hop aqui da região sul, também, como eu disse, com a participação do Glênio aí nessa parceria com o griot digital. 4 anos depois, que estamos com 2 outras personalidades fundamentais dessas linguagens que a gente tem tentando dar mais visibilidade em outras geografias, sobretudo, né, com o nosso Beats e Tambores, começando então aqui pelos menos antigos, mais antigos, digamos, menos jovens, mestre Zé Batista, pelotense, músico, compositor, ensaiador de bandas marciais e baterias de escola de samba, e escritor do livro O Supapo Contemporâneo, um elo com a ancestralidade, que é um material recente ainda, né, que foi lançado ainda nesse período pandêmico, e fundamental, já dando uma opinião, para essa percepção, essa colocação do Supapo no nosso debate público, a partir dessa quantidade de informação riquíssima que tem esse livro, já fazendo essa saudação. O mestre Batista também atuou no primeiro Festival Cabobu, ao lado do mestre Giba e do mestre Batista, né, que é o pai do Zé Batista, como foi projetista e luthier, e através de pesquisas resgatou o modelo de tambor de Supapo, produzido pelos escravizados nas charqueadas pelotenses. Foi criador também do modelo de Supapo para mulheres. Então, mestre Batista, muito boa noite, muito obrigado, mestre Zé Batista, né, essa referência da nossa permanência do Supapo como esse símbolo aqui da cultura afro-gaúcha, da nossa cultura do extremo sul. Muito obrigado novamente. E também aqui com o companheiro de muitas batalhas, né, posso chamar irmão de muitas interações nessas jornadas. Prazer ter aqui, obrigado, Gagui DV, que despertou seu interesse pela cultura oriunda das ruas, do hip-hop em especial, no início dos anos 90, aos 12 anos de idade.
Em 98 formou-se o primeiro grupo de rap intitulado Ideologia de Vida, juntamente com 2 colegas de escola, o PC e Jason ZL, aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul. A região que, pela força da sua negritude, é eixo nacional do hip-hop no Brasil todo, referenciando aqui o extremo sul do nosso país. Sempre a partir da cidade de Pelotas, Gagui participou ou protagonizou alguns dos principais capítulos da construção do hip-hop no Rio Grande do Sul, apresentou programas de rádio, desenvolveu projetos na fase antiga FEBEM, criou uma editora com temas de hip-hop, é colunista de meios de comunicação de prestígio da cultura hip-hop, encontros, fóruns, assessorou politicamente em nível municipal e estadual o avanço do reconhecimento e da geração de políticas públicas para o hip-hop no país. Gagui deveu uma referência do hip-hop gaúcho, um de seus principais articuladores, um comunicador, contador de histórias que mobilizam. É também um griot dessa cultura urbana que salva vidas, que constrói consciências e que em 2023 chegou aos 50 anos de existência no mundo e avança. Que satisfação, Gagui dever, Zé Batista, reunir essas 2 figuras aqui nesse nosso pequeno quintal, nesse bate-papo improvisado, mas cheio de vontade de fazer mais conteúdo, mais informação sobre o Supapo e o hip-hop gaúcho. Boa noite novamente aos 2. Né? Bem, então, começar o papo, né? A gente está produzindo esse material, repito, na interação mesmo, na irmandade, né? Na vontade, na garra de manter viva a importância de estar dando mais visibilidade a essas nossas linguagens artísticas e principalmente as possibilidades dessas conexões. Então, eu queria começar perguntando aqui, trazendo algumas questões talvez bem genéricas, né? A gente fez uma conversa assim sobre um roteirinho de discussão, mas eu acho que pensando assim que a gente tem hoje com a internet, justamente esse material vai para as redes sociais, para a internet, eu acho que é importante a gente destacar, para começar, o Supapo, né? A gente mostrar e usar esses espaços que a gente tem para falar o que é o Supapo, por que ele importa, mestre Zé Batista, porque ele, inclusive parte aí de trechos do seu livro que mencionei, porque ele carrega essa ancestralidade, ele é elo dessa ancestralidade, porque ele é o símbolo da cultura afro-gaúcha, mestre Zé Batista. Obrigado, Ale, por todas as tuas palavras iniciais, né, as quais eu sou muito grato, muito agradecido pela lembrança de poder estar aqui também. Te parabenizo todas essas iniciativas, toda a tua trajetória, que tem sido fundamentais, todas essas iniciativas, para que a gente possa propagar esses saberes, essa oralidade que tem as nossas etnias, tanto a etnia do preto, como a etnia indígena, enfim, é muito importante e é fundamental. Mas, nos detendo no Supapo, a palavra correta para o Supapo é matriz. Matriz por quê? Porque ele se oriunda de uma cultura geradora de outras culturas, porque ele faz a ponte, ele faz o elo. Mas o que é esse elo? Porque quando a gente pensa que esse Supapo ele veio do continente africano, nós estamos cometendo o primeiro equívoco. Porque, ainda como eu estava falando há pouco, eu estava contando o seguinte: a gente pergunta para as pessoas assim, de onde veio o Supapo? Imediatamente a resposta é do continente africano. Mas como vieram os escravos para o Brasil? Eles vieram em calabouços, amontoados uns por cima dos outros, fazendo as necessidades fisiológicas ali, uma coisa desumana, eram jogados ao mar, era uma coisa desumana. Então, vamos imaginar que ao embarcarem sequestrados num navio, ele dissesse para o sequestrador: para aí só um pouquinho, que eu vou ali em casa pegar o meu Supapo para levar para o Brasil. É uma cena difícil de se imaginar. Mas então, como esse instrumento chegou aqui? Ou será que ele não chegou? Talvez ele tenha vindo apenas nas memórias que os escravizados
traziam. Veja bem que é tudo hipóteses, nada pode ser afirmado. Não existe nada de verdade que alguém possa chegar e dizer isso é verdade, isso não é verdade. Não existe. Mas existem pesquisas que nos levam a fazer esse raciocínio lógico. Chegando aqui, o que aconteceu? Aqui a forma de dizer. Chegando nessa região, o que aconteceu? Ele remontou as memórias que os escravizados trouxeram, dentro dos recursos da natureza local, se formatou um grande tambor, que em 1780, quando chegou um grupo de escravizados aqui, já trazia esse grande tambor. De onde eles traziam esse grande tambor? De onde? De algum lugar ele já veio. Vamos fazer uma pesquisa no geral? Aí alguém vai dizer assim, tá, então ele não nasceu em Pelotas. Veja bem que tudo é possível. Eu digo e afirmo, sim, a cultura do Supapo nasceu aqui. Podemos discutir a questão de o Supapo nasceu nessa região, não especificamente em Pelotas, mas a cultura do Supapo, a matriz cultural, sim, Pelotas é a fonte geradora. Ele é a fonte geradora da música, do batuque, da tradição carnavalesca, tudo através do Supapo. Os momentos que o Supapo viveu, né? Exatamente. Nessa região, né? Ele se solidificou aqui, né? Eu acho até importante a gente pegar esse gancho, mestre, também de situar isso, né? Esse símbolo que o Supapo se tornou, esse símbolo afro-gaúcho, para quem acompanha de outras latitudes, né? De outras geografias, que sim, nós estamos no Rio Grande do Sul, nós estamos no extremo sul do Rio Grande do Sul, e nós temos que pensar a importância de um tambor se tornar símbolo dessa cultura nesse contexto de história socioeconômica dos territórios, né? Por que ele virou esse símbolo aqui? Exatamente como o senhor mencionava, a escravidão nessa região foi enorme, foi fortíssima, durou muito tempo. Sim, o extremo sul do Rio Grande do Sul foi um polo de escravidão de todas as Américas, né? E exatamente, a gente mencionou aqui o tambor charqueador, né? Por que charqueador? Porque ele foi nesse território onde se produzia a carne salgada, né? Um período que não havia refrigeração, imagina, essa região exportar todo o Cone Sul, né? Por isso que a gente tem também no Uruguai cultura negra, cultura do candombe. Então, acho que essa palavra matriz, nesse sentido, é importante situar, né, historicamente, mas que eu acho que, só para pegar um gancho aqui, também dá essa palavra, Gadi, um gancho para pensar exatamente essas etnias, esse lugar histórico da nossa cidade, para o desenvolver como uma razão para o hip hop ter se desenvolvido tanto aqui, né? Ouvindo agora o mestre Batista falando, a gente começa a entender o porquê que o hip hop em Pelotas ele se tornou tão forte já desde o início, né? Não foi à toa, né? A questão da negritude jovem dos anos 80 ali, a gente pode considerar, né? Quando surge o hip hop, ao mesmo tempo que surge em São Paulo, nos anos 80, 83, 84, aqui a gente já tinha o Calibre 12, a gente já tinha o Brau, a gente já tinha a cultura também, ao mesmo tempo que ela nascia em São Paulo, aqui a gente já tinha isso, e aí a gente acaba percebendo, né, justamente isso, é uma ligação com a cultura dos escravizados, a cultura negra do Sul, e aí, ao mesmo tempo que os jovens dos anos 80 de etnia negra também vão se descobrindo, enquanto artistas também, e aí a gente acaba descobrindo também que tudo isso tem uma ligação, nada foi à toa, né? Hoje a gente sabe que o Pelotas, até como tu falava no início ali, Alex, é um dos lugares que tem mais expressão da cultura hip hop no sul do Brasil. Hoje o pessoal de Porto Alegre sabe, entende muito isso, sabe que ao mesmo tempo que lá, por ser uma capital, as coisas aconteceram muito, mas sabe que Pelotas também tem uma questão da negritude muito forte, né? E aí a gente acaba percebendo que nada é em vão, né? Toda essa questão da história do negro na cidade, ela vai se desenvolvendo, e ao mesmo tempo que chega nos anos 80, lógico, com uma expressão da época, né? Da cultura, que era oriunda dos Estados Unidos, mas que aqui ela se emancipa de uma maneira muito forte também. E a questão do som grave, né? Que, querendo ou não, a questão do soul pop, e aí trazendo para o rap aquele som grave e pesado. Então, tudo tem uma ligação, nada foi à toa, né? É uma coisa que a gente vai percebendo que com o tempo foi se desenvolvendo. Interessante, isso aí, bem, já um pouco esteticamente falando, tu tá dizendo que tu sente que o nosso hip hop
claro, é isso, ele está no mapa do hip hop nacional há muito tempo e tem um processo cada vez mais forte, né? Sim. O hip hop em geral tem crescido, tem tido essa visibilidade, né? Como toda a cultura negra em geral, né, no Brasil, mas essa coisa de digamos, uma textura grave, tu acha que tem isso no nosso hip hop? Eu acho que tem a ver, porque na verdade assim, quando a gente começa a perceber essa questão da negritude através do som do batuque, som grave, som de tambor, som de sopapo, cara, tem tudo a ver, né? E aí uma coisa que também tu falava, até para situar o pessoal geograficamente, uma coisa que o Zudzilla, hoje que morando em São Paulo, ele sempre fala, né? O pessoal lá às vezes pensa que não tem negro no Rio Grande do Sul, que não tem negro, né? E aí ele também ele sempre diz, não, eu venho de uma cidade que é uma cidade muito rica culturalmente, mas também é uma cidade que sofreu muito em relação à escravidão no passado. Então a gente percebe que, ao mesmo tempo que as pessoas muitas vezes acham que aqui não existiu, que não existe negro, que aqui é por ser um lugar de colonização europeia e alemã, mas também existiu muito sofrimento, muita dor, e a cultura também negra, ela se prolifera, e ela se prolifera, como eu falei, chega numa época que se prolifera através do hip hop, que é um elemento, uma cultura que ela não é totalmente brasileira, mas ao mesmo tempo ela começa com o tempo a culturar da maneira que ela é na sua região, né? Por isso que a gente fala do tambor, do peso, do grave, do rap, também tem tudo a ver com isso aí, eu acho. Por isso que eu acho que o Beats e Tambores do Sul, né, a gente começou essa iniciativa, tem toda uma visão de organização social envolvida e vários fios, mas a gente começou justamente aqui não à toa, né? Hoje a gente tem um capítulo no Nordeste, com o Ilu, como eu dizia, tambor, candomblé, nagô, mas esse apagamento que houve de culturas que foram subalternizadas, como a cultura negra do Sul, eu acho que cobra mais relevância, né, mestre, pela necessidade, e por isso que o Supapo é tão importante, porque ele coloca em evidência que essa cultura existe, tocando, com som, com movimento, com circularidade, né? Você acha que é isso que o Supapo tem feito nesses últimos, vamos dizer, 20 anos, porque a gente vai logo falar do Cabobu. Cabobu sempre tem essa marca, né? O Festival Cabobu. Sim, na verdade, o Supapo, ele vem acompanhando uma transformação cultural. Né? Ele vem se adaptando a essa transformação cultural, e isso não é novo. A transformação cultural, ela sempre existiu. Desde que foi registrado o grande tambor das charqueadas, essa transformação cultural vem acontecendo. E aí, a pergunta que fica, como assim o Supapo está sendo alterado? Eu digo, sempre foi alterado. Desde que chegou o grande tambor nas charqueadas, vejam bem que eu estou falando do grande tambor, não do Supapo. Né? Aqui já entra uma grande incógnita que as pessoas se perguntam. Tá? O Supapo do projeto Cabobu, ele já retornou alterado. E por que eu digo retornou alterado? Porque o Supapo dos carnavais era maior que o Supapo do projeto Cabobu. Olha o que eu estou dizendo. Que, reunindo Giba, Mestre Batista, eles conversaram. Então houve aquele diálogo. Olha, ele é assim, mas está muito grande, essa gurizada não vai conseguir tocar, porque naquela época que o Giba tocava, eram 1,90 m, 1,80 m, tocava um Supapo de 1,10 m, 1,15 m, 1,20 m facilmente. Né? Mas essa geração mais nanica, vamos dizer, não tem um grande alcance de altura. Por exemplo, tocar um Supapo de 1,5 m já exige uma altura de no mínimo 1,80 m. Né? Nem todos que querem ou sabem tocar Supapo têm 1,80 m. Como ficam as pessoas que têm 1,65 m, 1,60 m ou até menos? Elas não vão ter acesso a essa cultura? Elas não vão ter o direito de tocar o Supapo, que está ligado à formação dela como cidadão? Então, a partir daí, a gente tem que parar e pensar. Porque a cultura não é algo que a gente possa dizer é sólido, é isso. É estático, né? Não. Cultura tem sempre uma pluralidade, tem sempre uma transformação, que a própria formatação cultural de cada local faz ela ter esse adjetivo. E isso é positivo, tanto que hoje nós conseguimos já ter uma grande participação das mulheres nesse contexto cultural, uma grande participação, eu diria até que fundamental, graças a sopapeiras,
sopapeiras, que graças a essa transformação que ele vem sofrendo, se adaptando, tá? Que eu falo seguidamente, a única coisa que nós não podemos mexer no sopapo é nesse som grave, que ainda há pouco a gente estava conversando, esse som, o roncador, esse som que ele estremece, que essa é a qualidade que torna o do sopapo o sopapo. E eu entrei num assunto, eu passei por um assunto que ele é bem polêmico, do grande tambor e o sopapo. Que eu vou deixar aqui uma provocação. Fazendo pesquisas no termo das charqueadas, não se encontra o nome sopapo ligado ao grande tambor. Não se encontra. Vai se encontrar o nome sopapo a partir dos blocos burlescos de 1900, a partir de 1940, 1939, por aí, já como sopapo. Então, o grande tambor não era sopapo? O sopapo não está ligado ao grande tambor? Eis a grande incógnita que eu vou deixar para conversar sobre isso mais tarde. Mas é bom a gente estar antenado nessa... esquecer um pouco a palavra diáspora e começar a pensar em transformação cultural. É importante que já há algum tempo eu falo nisso, dessa transformação cultural, que nos traz o entendimento do seguinte, que aí já entra uma circulação pelo mundo, já podemos entender isso aí, pelos próprios agudás, que não eram brasileiros, não eram africanos, rodavam o mundo. Esses transformaram muito a nossa cultura. Quando ela chegou da África, chegou uma cultura mais pura, vamos dizer assim, mas aqui ela sofreu as alterações de cada localidade. Não, perfeito, mas desculpa interromper, mas é porque eu acho que aí também nos dá algo assim, isso que a gente está conversando nesse momento, esse tópico, tem uma especialidade, a polêmica vem de uma especialidade, né, de quem acompanha a discussão da percussão em Pelotas, da cultura no extremo sul, do lugar do hip hop. A gente também espera estar conversando com públicos de outras geografias que é isso, às vezes chegam a ignorar que existe negritude no Rio Grande do Sul, né? Então acho que isso é bem importante a gente destacar, porque para além da polêmica da busca da essência original, imaculada, né, que como você está dizendo não é o X da questão, tem o fato de existir na própria cidade de Pelotas ainda, que é o berço desse tambor, que é o território negro por excelência do Rio Grande do Sul, um desconhecimento ainda do tambor sopapo, né? Eu me lembro que numa dos textos que a gente produziu para essas discussões, beats tambores, a gente usou uma expressão, vamos, né, contribuir para o sopapo não ser apenas só papo, né? E teve várias críticas e polêmicas em cima disso, que com todo o respeito, obviamente, a gente não quer ignorar décadas de forma alguma, né, de trabalho de pessoas como o teu pai, centenas de pessoas dessa cidade que se dedicam à visibilidade dessa cultura e tudo que ela tem produzido nos últimos 20, 30 anos. Vamos até alargar para 30, quem sabe, né? Porém, ainda no geral, se a gente sai aqui na esquina e pergunta sobre o sopapo, ainda tem muito desconhecimento na cidade, né? Então, eu acho que isso, Gabi, é uma das chaves, talvez, na minha opinião pessoal, uma das necessidades de trazer mais o hip hop, por exemplo, para essa relação com essa ancestralidade, né? Quando a gente produziu algumas das coisas que a gente fez pelo Beats Tambores nesses anos, eu senti muito os mais jovens ligados à cultura do hip hop aqui, tomando conhecimento com o sopapo pela primeira vez. Quando a gente fez a live no 7 de abril de 2021, a busca da batida Cabobu, nós fizemos um pequeno pocket show, tinha gente ali do movimento, jovens, que estavam tocando num aberto sério, estou tocando pela primeira vez no sopapo. Então a gente tem um paradoxo, né? Um símbolo da cidade, todo um poder que tem o instrumento de resgatar, essa palavra é sempre polêmica, mas de tirar o apagamento, apagar o apagamento, né? E ainda temos pouca relação para isso, né? E que eu acho que traz o assunto políticas públicas, né? O hip hop está crescendo em políticas públicas, né? Também quero conversar isso nacionalmente. Eu estava me lembrando, a primeira edição do Cabobu foi 99? 99, né? Eu lembro que eu estava no mercado lá,
talvez esse apagamento que tu fala, esse esquecimento seja porque, um exemplo, uma edição do Cabo Bull em 99 e a outra agora, 2023. Esse período de... Teve uma 99 e 2000, né, mestre? Duas ali, talvez a gente possa pensar, de repente, numa época de um governo que pensava essa política pública. A gente teve um intervalo muito grande de mandatos na cidade da prefeitura que a gente não teve essa política pública voltada realmente para o povo, para a periferia. Pode ser uma questão disso, né? Esse intervalo todo que teve entre uma atividade e outra do Cabo Bull, e talvez isso, que nem eu te falei, eu comecei a me envolver com hip hop nos anos 90, então eu peguei a época do Cabo Bull. Toda essa geração que veio depois, ela não acompanhou, e aí o Sopapo estava onde nesse período, entendeu? Pode ser isso, pode ser esse apagamento por parte do poder público, de não, sabe, fomentar uma cultura que é nossa aqui, pode ser isso. Talvez esse desconhecimento dessa geração mais nova seja por isso. Pelo poder público não está ali. Lógico, existe muito a questão das pessoas seguirem fazendo, mas de forma mais periférica, assim, né? Mais guetificada e tal. E talvez tu não tivesse nesse período essa movimentação toda que foi do Cabo Bull esse ano, que teve toda essa visibilidade, que trouxe a discussão novamente à tona, né? Não sei, pode ser Batida, né, Gadi? Batida, assim, pensando no beat, a batida, né? Eu me lembro que até conversando com o Glenn, no início aqui da articulação Beats Tambor, a gente falava, a nossa batida pelotense, qual é? Né? Nós temos toda essa cultura negra, essa cultura periférica, essa força, sabemos, mas o que nós estamos produzindo com o nosso jeito de ser, como dizia o Giba Giba. O Supapo faz parte, na minha opinião, do nosso jeito de ser, que nós estamos mostrando que gaúcho não é só aquela figura mítica, né, do olho azul que se vendeu. O gaúcho é o povo negro que fez esse estado com as próprias mãos. Faz parte dessa grande subalternidade que nós estamos tentando também discutir no Beats Tambores. Mas, no artístico especificamente, eu acho que o hip hop em geral podia se nutrir muito, né, desse grave, dessa possibilidade de beat que dá o tambor, né? Como é que tu vê? Eu acredito que sim, porque assim, a gente faz parte de uma cultura norte-americana, né? O hip hop ele sempre teve aquela questão da batida feita nos Estados Unidos, reproduzida aqui no Brasil, e de se usar muito pouco os elementos que a gente tem na nossa música aqui. E eu sempre cito, quando a gente fala em rap brasileiro, sempre cito o Rapadura, que é um cara lá do Nordeste, que ele tem uma musicalidade local da região dele, e a gente aqui no Sul viu muito pouco isso, né? Durante muito pouco a gente conseguiu ver um exemplo. Vou dar um exemplo do Nitro D, que ele fez um álbum inteiro trazendo milonga, trazendo música gaúcha, né? Mas foram poucos os artistas locais daqui do Sul que trouxeram elementos da cultura, da musicalidade do estado para isso, entendeu? Muito, às vezes pela facilidade de tu produzir uma instrumental, um beat, através de um computador e tu não ter instrumentos. Claro. Ser tudo eletrônico. Recorta o sample. Recorta o sample e usa, entendeu? Então a gente não teve muito... Às vezes a gente não tinha condições de pagar um estúdio onde a gente pudesse levar um instrumento. Muitas vezes, não digo nem instrumento de percussão, mas um instrumento de corda, um instrumento de sopro. Então a questão da dificuldade de se fazer rap também tende a gente reproduzir o que está ali dentro do computador, entendeu? E aí a dificuldade muitas vezes de levar um cara que toque, um cara que toca uma percussão, que possa participar do teu CD, da música, da gravação em si, né? Pode ser por isso. Mas acho que falta também um apelo nosso, assim, de buscar essa musicalidade nossa. Acho que o próprio rap, ele em si, eu acho que a gente tem uma certa carência de estar buscando essa musicalidade local, regional aqui. Como eu falei, o Rapadura é um exemplo, claro, de se fazer música da região dele, mas aqui no Sul a gente vê raríssimas pessoas fazendo isso, né? Isso trazendo a musicalidade local. Em geral, né? E me parece que o hip hop e o Supapo aqui em Pelotas, como a gente está falando, mesma matriz, é a mesma matriz, não converge, a né? busca de uma batida, e eu acho que tanto o hip hop pode dar mais identidade, um hip hop do extremo sul, tu falou isso no início, eu achei ótimo. Tem essa coisa grave, e tem essa coisa grave sem ter uma relação direta. Imagina se traz isso. Imagina E o Supapo também, me parece, né, você concorda, pode circular mais, pode se refrescar mais nessa juventude periférica da cultura urbana que é fortíssimo aqui, né? A gente vive numa cidade de porte médio, né? Tu falasse ali da relação Porto Alegre, é verdade. É muito interessante que Pelotas tem essa força no hip hop, conhecida hoje nacionalmente, mesmo sendo uma cidade média, não é uma capital.
Então imagina a gente poder fazer esse intercâmbio de refrescar, né, ambas linguagens entre as duas culturas periféricas negras da cidade em mais contato, né? Como a gente pode desenvolver mais esse jeito de ser? O senhor acha que isso faz parte do nosso jeito de ser, mas... Lógico, totalmente. É a Giba, né? Totalmente. Porque, na verdade, o que o Giba quis dizer com esse nosso jeito de ser? Na verdade, o entendimento seria que, às vezes, as frases do Giba eram curtas e as pessoas não entendiam o que ele quis dizer. Então, só o tempo nos proporcionou essa compreensão. Mas ele completava com o seguinte raciocínio: a cultura é local. A cultura se faz localmente, com o jeito de ser de cada região em que ela se formata. Isso quer dizer o seguinte, que o jeito de ser do Supapo, ele é um remanescente da cultura originária do continente africano. Essa cultura, ela se diversificou pelo mundo, ela se transformou. Nos Estados Unidos, aconteceu o seguinte: proibiram os negros de tocar tambores. Mas o que aconteceu? Jazz, blues e por aí vai, com a mesma levada do tambor. Rock and roll, baseado, música gospel inclusive, tudo na levada do tambor. Aí está o tambor, aí está o hip hop, aí está o Supapo. Então eles não têm que se encontrar, porque eles se mesclam. A questão é só achar o ponto de fusão do entendimento, como ele disse. Porque o Supapo, ele praticamente nasceu aqui. Aliás, ele fez nascer o batuque. E o batuque influencia em todos os nossos, no nosso fazer musical, nos nossos ritmos, né? E esse ritmo que o Supapo carrega, ele é diverso. Ele pode sim entrar no grave do hip hop. Ele pode sim fazer parte de outros estilos musicais, porque é a mesma família. Eles são filhos da mesma matriz, da mesma cultura mãe originária do continente africano. Porque tudo, até vou lembrar uma frase aqui muito popular, muito famosa: na terra nada se cria, tudo se transforma. Então não estou sendo eu o primeiro a dizer isso. A transformação cultural, acabei de dizer, o Supapo do projeto Kabubu já foi transformado. Ele já chegou transformado. Para aqueles que batem pé, não, porque o Supapo tem que ser de tal jeito, eu digo, o Supapo do projeto Kabubu já alterou. Porque a gente pega muito aqui digo, as pessoas da região que discutem essa questão essa ideia de essência, esse purismo, né? Eu acho que você está colocando uma coisa muito importante mesmo, que é essa compreensão da transformação, né? Que permite essa circulação, né, do instrumento, no sentido de gerar exatamente essa diversidade de espaços, possibilidades criativas. E possibilidades criativas é força de organização, né? Sim, e eu respeito isso, até, perdão, né, eu respeito isso pelo seguinte: todos os entendimentos precisam fazer parte desse contexto. Todos, até mesmo os que divergem. Os que divergem, os que querem democratizar, todos fazem parte desse contexto que se chama permanência, manutenção da nossa cultura. Caso contrário, não teria nascido o hip hop, não teria chegado aqui. Esse Supapo não estaria aqui, porque esse Supapo aqui, ele é fruto de uma transformação cultural também pós-Kabubu. Porque se no período do Kabubu se fosse feito um Supapo nessa estrutura, ele não seria considerado Supapo. Porque justamente era maior. Esse aqui tem 95, 92, aliás, o do Kabubu tinha 1,5 m. Ou seja, centímetros a mais. Que impedia as pessoas, por exemplo, da minha estatura, de tocar Supapo. Impediam mulheres de tocar Supapo. Uma por causa da altura, outra por causa do peso. Era justo? Exato. Como é que essa cultura ia se manter viva se ela estava impedindo pessoas de
ter acesso a ela. Aí entra então um papel que eu venho desempenhando, que é adaptar o supapo à própria transformação cultural. Porque não fui eu que alterei o supapo, a própria cultura alterou o supapo. Porque os caras não conseguiam tocar supapo, o que eles faziam? Eles serravam. Eu só observei o que eles estavam fazendo e criei um modelo, construí um modelo. Que aparece no seu livro, né? O supapo contemporâneo bastante, até as medidas mesmo. As medidas estão ali, o supapo não tem medo contemporâneo. de que esse livro, isso que está expresso ali, plasmado em papel, seja visto como um manual eterno do bom supapo? Olha, esse é o risco, mas também é aquela oralidade do negro, que ele é um livro extremamente democrático, ele não é um livro radical, ele é amoroso, embora ele venha fazendo denúncias, ele deixa em aberto, inclusive, uma outra questão que a gente tem que começar a prestar atenção. Inclusive, o Giba falava nisso, né? A questão de que não é o tambor. Não é o tambor. O que a gente estava falando ainda há pouco? É a cultura. É a cultura, não é o tambor. O tambor é o meio a qual a gente tem como recordar e exaltar essa cultura. Mas não é o tambor. O tambor, ele tem o elo, ele faz o elo com a espiritualidade, ele faz o elo com a ancestralidade. Mas o que nos importa, o que nos mantém como seres humanos que nos inseriu na civilização, é a cultura, que vem demonstrando o símbolo da resistência da matriz cultural. Veja bem, ele faz parte da matriz cultural. Ele não é a cultura. Perfeito. Ele é um símbolo da matriz cultural. Preencher o objeto com alma, né? Exatamente, alma. Esse é o grande barato. Colocar alma no supapo. E disso eu posso falar, porque justamente esse livro Supapo Contemporâneo, ele vem trazendo uma linguagem subjetiva ali, que se a pessoa perceber, ela vai pensar, tem coisa aí, tem coisa a mais aí. E é real. Acontece. Eu vou contar só um episódio aqui rapidamente, curtamente. Eu estava numa gravação de um dos clipes para o lançamento do livro e tinha uma figueira, uma charqueada ali, Boa Vista, se não me falha a lembrança, né? Uma figueira, onde eram feitos os sacrifícios ali, e eu tinha que fazer uma tomada para uma chamada. E fiz aquilo ali em supapo, tocando ele normalmente, Eu vi assim. essa chamada. Exatamente. Só que teve um momento que eu fiz assim, ó. Eu rufei o supapo. Nesse momento, havia sol. Nesse momento, um trovão no céu. Em questão de 2, 3 minutos, um aguaceiro. Xangô respondeu. Isso não é história. Isso tem testemunhas. Havia ali 4, 5 ou 6 pessoas ali naquele momento. E há outras histórias também, como no próprio Cabubu, agora de 2023, aconteceu com o cortejo na frente daquele prédio da Secult. Há ali uma senzala. Ali a bateria travou. O que é isso? Então, isso tudo a gente tem que começar a pensar que não é um tambor, não é apenas um tambor. É algo muito maior, que ele vem, inclusive, colaborando para que nós nos transformemos, para que nós possamos nos unir, para que nós não vejamos o nosso irmão como aquele ali é preto, é meu irmão, aquele ali é branco, não presta. Não podemos, nós temos que desaprender a julgar pessoas pela cor. O caráter não é formado pela cor. O supapo não é um tambor para ser levado como apenas um tambor. Ele é um símbolo de união, ele agrega. Vejam bem que ele pode agregar aí hip hop, ele pode agregar rock, ele pode agregar óperas, ele pode fazer uma agregação, inclusive, social, comunitária. Vou pegar esse gancho, Mestre, desculpa, para aproveitar aqui, porque justamente pensando esse lugar, essa discussão étnica, né?
Nos anos 90, isso não estava tão no debate público quando começou no hip hop, né, Gagui, como agora. Então, e ao mesmo tempo, me parece que o hip hop, de lá para cá, ele vem, vou dizer embranquecendo, mas não apenas no sentido de que tem mais gente não preta fazendo hip hop, mas tem gente não reconhecendo essa matriz negra do hip hop, né? Esse que é o X da questão, novamente, a palavra matriz. Mas tu, como um homem que, né, identidade social branca ou não preta, tu teve relações, conflitos nesse sentido aqui na cidade, em outros lugares, com o hip hop, essa reivindicação do povo preto que faz hip hop, dizendo tu não pode fazer, tu não é preto, ou algo nesse estilo? Cara, eu na verdade, eu não senti isso, Alex, eu não tive, tá? Inclusive, muita gente às vezes ouvia minha música e achava, e não me conhecia, só ouvia a música e achava que, pô, essa música é. Aí quando eu via que, pô, é tu que faz essa música, branquinho assim, você entendeu? Tipo, às vezes a música, os caras diziam, mas não pode ser tu que faz essa música, que tem essa voz, que tem essa expressão, essa atitude na rima, assim. Mas de um tempo pra cá, que nem tu falou, mudou porque o hip hop ele se popularizou demais, ele trouxe outras camadas sociais pra dentro da cultura. Antigamente, quando eu comecei nos anos 90, tu olhava o cara na rua, tu identificava que aquele cara era do rap, pela vestimenta dele, porque tu sabia que a origem dele era uma origem de uma classe mais humilde. Hoje em dia, tu não consegue mais dissociar isso das pessoas, tu não consegue mais saber, porque a roupa, antigamente, denunciava que o cara era do rap, porque era um estilo muito fechado ainda, né? Não se tinha o rap em ambientes que hoje ele toma conta, né? Então isso, com o tempo, ele possibilitou que outras pessoas de outras classes sociais viessem para o rap, e muitas dessas pessoas são brancas, né? De classes sociais mais elevadas, como é a pirâmide social do Brasil, então essas pessoas são brancas. E isso fez com que as pessoas viessem, mudassem a temática do rap, não tivessem a preocupação social que o rap sempre teve na letra, no combate, sabe? Na representatividade ali. E aí isso acabou fazendo com que o rap tivesse outras temáticas, e ele acabou se tornando um ritmo que não tem mais a denúncia como o carro-chefe ali da música, né? E aí por isso eu acho que de repente embranqueceu, e muita gente que hoje vive do rap se lamenta por não ter muitas vezes espaços, né? Gente negra, gente que tem uma postura na letra mais contestadora, acabou perdendo espaço porque viu outras pessoas chegando na cena, ocupando esses espaços, né, pessoas brancas com uma temática totalmente diferente da que o rap prega, né, falando de festa, falando de mulher, falando de bebida. E isso eu acho que foi um pouco que se perdeu a questão da cultura em si, né, da questão da negritude, da questão do cara que entrar para a cultura hip hop, ele ter essa preocupação, apesar de ele não ser preto, mas ele saber que ele tem que defender aquilo que ele prega, né. E aqui pegando um pouco também, sempre nos ganchos aí que tu estava falando, né, e na relação com o que o mestre Zé Batista estava dizendo, a transformação cultural, né, porque me parece que essas críticas dentro do movimento hip hop, eu me lembro, início dos anos 2000, tinha gente que fazia essa crítica em relação aos anos 80, anos 90. Então a gente está sempre nisso, né, pô, perdeu tal coisa, mas eu acho que um pouco é essa polêmica, como o nosso mestre aqui gosta, de gerar em relação às diferenças, a transformação cultural acontecendo. Sim, sim. O hip hop, por ter, né, essa organicidade, como a gente vê, essa ideia de ter nascido como um movimento mesmo, lá com a África Bambata, né, que a gente teve o prazer de conhecer, né, Gagui, graças a ti, faz parte, acho que as transformações estão dentro disso. Uma transformação possível, aí eu não sei se talvez seja a questão da alma, né, se Zé Batista, como a gente dizia, é se transformar, uma das questões da transformação, se transformar sem perder essa alma, né, e tentando fazer uma diferença entre alma e essência, porque a ideia do hip hop salvando, né, uma frase muito comum, que virou tatuado aqui, hip hop salva, né, o hashtag do hip hop, né, hip hop salva. Nós vamos perder essa capacidade de salvar do hip hop se a gente perder essa alma, eu acho, né? Então eu acho que isso é um pouco do cuidado e do refrescar, que eu acho que olhar para a ancestralidade, no nosso caso de Pelotas, no caso do Supapo, que a gente tem com o movimento, tu vê essa disposição do movimento aqui, dos agentes da cena aqui, porque, só para complementar,
eu tenho mencionado uma coisa assim que me parece bem evidente que tem hoje no hip hop, a diferença entre movimento hip hop e cena hip hop, né? Hoje tem muita gente a fim de fazer a cena, né? O palco, o pai, o hype, né? Nano, e vamos e tal, mas o movimento mesmo, né? Às vezes fica meio precário, não sei o que. Eu acho justamente isso. Eu acho que esse pessoal que vem dos anos 80, 90 ali, a gente tinha muito essa preocupação do hip hop, ele ter sempre esse cuidado de ser a música rap, né, em si, ela ser uma música contestadora, uma música sempre de protesto. Eu te falei, com o tempo isso foi mudando, foi se perdendo. Eu acho que a preocupação que ainda existe de tentar manter isso vivo é da minha geração para trás. É dos caras que vieram antes de mim, dos anos 80 na cidade aqui, tu pega ali o Anjo, pega o Brau, entendeu? Os caras que vieram antes da gente. E aí parece que até a minha geração teve um pouco dessa preocupação. Depois, com novas gerações, que a gente vinha falando agora com transformações da cultura hip hop, muita gente julga isso como evolução, aí talvez não seja, mas acredito que essa preocupação ela se perdeu um pouco. E até a questão que a gente estava comentando, da ancestralidade, daquele cuidado, da essência de se manter, eu acho que as novas gerações, se elas não tiverem esse cuidado em relação à temática, em relação a tu respeitar quem veio antes de ti, a tu respeitar a essência da cultura hip hop em si, o reconhecimento da matriz, isso da própria matriz negra, dos próprios brancos que entraram pro rap que não tiveram esse cuidado, entendeu? Então isso com o tempo, a gente tem que pensar o hip hop daqui a 20 anos. As nossas gerações já não vão estar fazendo mais nada, a gente já vai estar aposentado em relação à cultura, e os caras que vão estar daqui para frente, eles vão ter esse cuidado. Eu acho que é isso que a gente tem que manter muito aceso, vivo, de ter esse cuidado, sabe? Por isso que a gente está sempre tentando puxar ainda um pouco dessa questão, da própria questão que tu falou da salvação do hip hop, que é o trabalho social, de oficinas, de palestras. Isso aí com o tempo está se perdendo, sabe? Essa questão do cuidado daquilo que o rap realmente prega, sabe? Então eu acho que isso se perdendo com o tempo, e essas pessoas mais antigas parando, a gente não sabe como é que vai ser a cena daqui a um tempo, né? É preocupante, né, em relação até a como é que o hip hop vai sobreviver em relação a isso. Claro. Por isso que eu acho que esses encontros ancestrais contemporâneos têm que ser promovidos, né? De novo, na questão do Supapo, esses contextos, como a gente mencionava aqui, né, onde ele se caminhou, né, o tambor caminhou aqui na nossa cidade, eu vejo muito a discussão, ou pelo menos existe, essa coisa de ok, vamos valorizar o Supapo então, né? Certo, estamos vivendo esse momento, estamos em 2023, as forças de subalternidade estão mais ativas, estamos falando mais, mas às vezes me parece um paradoxo que a gente mencionava antes da presença do Supapo ou não, como se fosse apenas uma questão de recuperar o Supapo no carnaval, por exemplo. Então tá, então vamos botar mais uma bateria de supapos na escola de samba X. Eu acho que não é apenas isso, né, mestre? É por isso que a gente está dialogando com hip hop, querendo outros contatos. Como é que o senhor vê? A questão de colocar o supapo numa bateria X, né, eu acho que até é desnecessário, porque o entendimento da grande maioria das pessoas é que hoje o supapo ele é um símbolo cultural. Se ele é um símbolo cultural, ele pode sim estar na bateria da bateria X, mas ele pode também estar no palco. Ele pode estar no teatro, ele pode estar numa praça, em meio a artes, em meio a pintura, em meio a costura, porque ele é um símbolo cultural. Aonde há, por exemplo, uma pintura, uma costura, o supapo estando ali, ele está representando todo esse contexto. A questão que falasse há pouco ali, do respeito à matriz negra. Essa é a questão, porque também não podemos esquecer o seguinte, que ainda há uma luta, e uma luta fortíssima, contra o preconceito racial. Então essa questão do respeito à matriz cultural negra, ela é importantíssima e está acontecendo. Está acontecendo. Porque ele colocou uma frase aqui, há um tempo atrás, que me chamou a atenção. O que aconteceu de 2000 para cá com o Supapo? O que aconteceu? Eu pergunto, o
Quem é que carregou o supapo de 2000 para cá? Exato. Tu me lembrei dessa frase, depois do Entendeu? Cabubu, né? Depois da Quem é última que carregou? edição Pesquisa. Pesquisa. Pode ter quem goste, pode ter quem não goste, mas pesquisa. Pesquisa. Porque eu não sou dono da verdade, eu não digo verdades, mas eu instigo as pessoas a procurarem o que aconteceu. Quer dizer, eu vou ficar aqui reclamando ou eu vou fazer? É hora de parar de reclamar e é hora de fazer. É hora de ação. É hora de parar de reclamar e é hora de agir, organizar, fazer. Ah, eu discordo do modo que o cara está fazendo. Então faz o teu modo. Que modo quer fazer? Faz, né? Mas faz. Não adianta ficar reclamando e não fazer. Tá? Então todos os contextos são bem-vindos. O que importa é essa manutenção da cultura, do símbolo cultural. Especialmente os contextos que reconhecem isso. Né? Exatamente. Porque eu acho que se tu fizer sem reconhecer quem veio antes, sem reconhecer a matriz, sem reconhecer que a cultura da onde nasceu é... Aí a gente pode criticar, botar dedo na cara, mas quando a gente está fazendo isso, vamos celebrar, vamos enriquecer. Né? Exatamente. Então, vê bem, até me lembro de uma passagem do Giba certa vez, do meu pai também, que perguntaram assim para os dois e como é que era naquela época. E eu me lembro do modo que o Giba respondeu: todo mundo junto. Quer dizer, então, todo mundo junto. Entendeu? O jeito curto do Giba. Todo mundo junto. Então, eu não vivi aquela época, mas eu era menino. Eu era menino e me lembro do final, na década de 60, daquela época. E realmente, não era só a etnia preta que vinha ali sovando o supapo. Tinha supapeiro branco e supapeiro bom, meu irmão. Supapeiro bom, que o cara vinha chamando a criança no tapa ali e a coisa vinha andando. E arrepiava. Aquilo tudo sambava sem saber sambar e sem querer sambar. Então não é essa historinha que algumas pessoas querem inserir. Não, porque o branco aqui, o negro aqui. Não, para aí um pouquinho, vamos olhar para trás, vamos conversar com pessoas mais antigas que sabem da história. Como eu conversei, eu pesquisei, então eu sei da história. Por isso que eu não digo verdades, eu não afirmo nada. Eu digo, olha ali. Então por isso que essa questão do supapo, nós temos que olhar sempre como uma transformação cultural. Até foi bom ali falar nisso. Por que o livro se chama Supapo Contemporâneo? Por que a palavra contemporâneo? Que eu lhe perguntei em off, né? Exatamente. Não é a marca de instrumento, né? Não. Por que supapo contemporâneo? Né? Porque supapo, alguém pode dizer assim, supapo é supapo, assunto encerrado. O contemporâneo, daqui a 30 anos, ele vai ser atual. Isso quer dizer o seguinte, que daqui a 30 anos, se eu fizer um supapo que respeite as características, que como eu falei no início, respeite as características do som grave, de ser um roncador, né, de manter essa essência que ele tem, está valendo. Porque torna a repetir, o supapo do projeto Cabobu já nasceu alterado. Isso vale para a discussão, desculpa, só porque não posso perder isso, para a discussão que vira e mexe aparece do supapo tocado em pé ou deitado? Se vale, vale. Porque tem gente que, aqui em Pelotas eu conheço gente que diz que o supapo deitado jamais. Vale, mas o que acontece aí? É uma questão até muito polêmica, né? Muito polêmica, a gente tem que ter muito carinho ao tratar disso, porque o que acontece? Mas o supapo não é tocado deitado. Não é aquele que diz que o cara está tocando supapo. Quem é que falou isso? Quem é que afirmou que está deitado o supapo? Vamos lembrar do grande tambor, como é que era tocado o grande tambor? Atestado por aquela aquarela. Tem a famosa aquarela do Wendrich. Século XIX, né? Foi feito pesquisadores sérios, os melhores pesquisadores do sul do Brasil fizeram pesquisas e não acharam o nome supapo ligado ao grande tambor na época dos charqueados. E aí, José? Onde é? Para aí, então nós não nasceu nas charqueadas, mas vamos lembrar da transformação cultural de novo. Ele veio, ele se transformou, tudo evolui, até as pedras se movimentam e o supapo levantou. Como ele levantou é outra questão.
que eu também estou pesquisando, então eu vou ter a resposta. Né? Inclusive, quem fez isso, mas em off. Não vou contar para ninguém. Não vamos contar Tá. pra ninguém. Posso fazer uma pergunta, Alex? Por favor. Em relação assim, ó, ele é um instrumento que aqui na região sul, né, se popularizou por ser feito aqui e tal. Em relação ao swing gaúcho, pegando Luiz Wagner, Bedeu, o swing gaúcho, a música gaúcha, porque lógico, o senhor falou que ele não se limita a um segmento musical, né? Pode ser tocado em ópera, em teatro, em tudo, em exposição. A música gaúcha, ela nunca se valeu do sopapo em algum momento assim para fazer parte da música gaúcha. Um exemplo, Luiz Wagner, Bedeu, eles se utilizaram do sopapo em algum momento? A música gaúcha é baseada sobre as origens do sopapo. Mas ele foi usado para gravações também do swing gaúcho daquele momento? Já foi. Inclusive eu sei de gravações em que grupos de sopapos, não só um, tá, fizeram a base ali, porque o CTG ele está introduzindo o sopapo, inclusive nas apresentações do Enarte. Ele está introduzindo de uma forma assim, subjetiva, mas está introduzindo, estão tentando, só que o problema é o seguinte, o sopapo não faz parte do tradicionalismo. Claro, aí a gente tem um tem essa muito questão próprio do Rio Grande do Sul, né? Tradicionalismo, nativismo. É essa questão. Mas aí quer dizer uma outra coisa, que esse reconhecimento, esse respeito é super importante, porque as pessoas não querem só participar, elas querem dizer tipo assim, puxa, bacana que vocês fazem, me desculpa, mas deixa eu fazer parte disso aí, porque eu acho legal que vocês fazem, e aquilo que fizeram com vocês lá atrás foi um absurdo. E a gente quer dizer que estava errado. A gente quer unir, porque nós somos irmãos, nós somos oriundos do continente africano, todos nós. O teu avô não escravizou. O teu avô não escravizou. O avô dela não escravizou. Qual é a culpa que o branco carrega por ter nascido branco? Qual é a culpa que o preto carrega por ter nascido preto, para sofrer preconceito? Então isso tudo é uma total ignorância. O que nós temos que fazer? Como nós vamos resolver isso? É justamente nessa polêmica do contraditório. Fazer os contraditórios trabalharem juntos. Eu discordo de ti. Tá? Onde é que tu vai? Eu vou lá, vou junto. Tá? Ou eu vou te convencer, ou tu vai me convencer, mas nós vamos estar juntos. Promover uma ecologia organizativa, né, mestre? Eu acho que é isso. Né? Não podemos tentar rachar um ao outro, porque se eu te rachar, o que eu vou fazer? Eu vou estar rachando o sopapo. Se tu me rachar, o que tu está fazendo? Tu está tirando teu acesso ao sopapo. Só tem uma solução. Unir, juntar, fazer, acontecer e ponto. É essa união que vai acabar com o preconceito. É essa união que vai acabar com o racismo. Eu digo para vocês. Agora, só chegando nesse papo aqui, a gente vai ficar a madrugada toda aqui, né? Vamos chegar em 2024 conversando, porque são muitos temas, muitas questões interessantes, muitas informações necessárias, né, para a gente produzir, divulgar. E agradeço de novo já a presença, a disposição de vocês. E eu queria só trazer, talvez como uma última grande temática, um pouco mais de detalhe na questão política pública, né? Para o sopapo e o hip hop, como a gente fortalece a nossa organização, a luta contra o preconceito, isso eu acabo de mencionar, a partir do Estado, né? Que é a entidade que nós temos hoje, na gestão da vida social, trabalhando mais, produzindo mesmo política isso, né? Então, hoje a gente tem, né, Gagui, esse ano foi fundado o Museu do Hip Hop aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro da América Latina, né? Que me parece uma conquista importante aí do movimento, né? Justamente como movimento, né? Não como cena. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho assim, o que tu acha disso que a gente está vivendo hoje no hip hop no Brasil todo. A gente tem circula por outros lugares e vê como está tendo mais organização, né? Eu imagino que o hip hop, como cultura em geral, vai ter muito mais visibilidade ano que vem também, por causa das Olimpíadas, né? Com o breaking. A modalidade
um dos elementos do hip hop, que é o breaking, vai ser modalidade olímpica em 2024. Então eu queria que comentasse um pouco isso para a gente pensar em seguida, mas a política pública que a gente deseja, que a gente quer construir, ou que a gente precisa dialogar com os agentes também para o Supapo. Mas aí... Em relação ao breaking dentro das Olimpíadas, até foi uma polêmica que teve dentro da própria cultura hip hop, né, de não aceitarem muitas vezes o breaking como um esporte, né, o que a gente falou, é um elemento da cultura hip hop, não é uma modalidade esportiva que tenha que estar dentro de Olimpíada, mas ao mesmo tempo vai fazer com que muitas pessoas olhem para o hip hop, né, porque vão estar conhecendo ali, muita gente vai estar conhecendo um elemento da cultura hip hop dentro de uma Olimpíada, que é um dos maiores eventos do planeta. Então acho válido, importante estar lá dentro, só tem que ter cuidado como é que isso vai ser desenvolvido depois com o passar do tempo. Lembrando que é a matriz do break, é o hip hop, né? Em relação a políticas públicas, foi um ano... Cara, tem um cara aqui no Sul que é o Rafuage, que é lá de Esteio, que é um amigo nosso. O Rafuage, ele é um cara assim, que a nível nacional, é um cara super articulado. Ele foi o cara que conseguiu fazer com que a casa do hip hop lá de Esteio fosse feita, fosse criada. O Museu do Hip Hop é uma correria do Rafa também. A Construção Nacional do Hip Hop, tudo que ele fez, que ele movimentou, que ele articulou a nível nacional, com Brasília, com todos os estados. Então, o Rafa é um cara que a gente tem muito respeito pela pessoa dele, sabe, por ter conseguido muito disso. Eu acredito que muito também se conquistou por causa de um partido que a gente hoje tem no Brasil, né, ao nível do governo federal, que olha para a periferia, que olha para a cultura, né? A gente teve um desgoverno há um tempo aí que a gente, infelizmente, não teve como trabalhar a cultura, e a cultura ela foi se desenvolvendo de forma à margem, até chegar o momento de hoje a gente ter a possibilidade de ter recursos para que as coisas estejam acontecendo. Como a gente falou, o ano que vem talvez seja um ano de muitas conquistas também a nível nacional, não só em relação à Olimpíada, mas eu acho que é super importante o movimento, a construção nacional, é isso, do hip hop, e isso na verdade foi o que pavimentou isso, que o Rafa encabeça. Eu encontrei ele em Recife esse ano, tá um articulador. Não, ele é isso, o Rafa é um cara que assim, a gente tem muito respeito por ele e orgulho também de ser um conterrâneo nosso, né, contemporâneo nosso também, e acho que, cara, é isso, a gente poder saber que o poder público ele também tá patrocinando isso, né? Porque também tá vendo que o hip hop é um movimento que ele salva, que a gente tinha falado há pouco, né? Então acho que toda a cultura que ela tem essa preocupação em salvar, ela tem que ser remunerada, ela tem que ser fomentada para existir, entendeu? Então, cara, o poder público hoje está fazendo com que o hip hop ele tem a cena que a gente falou, mas tem um movimento também, aquela preocupação social, entendeu? Acho que isso é super válido. Agora, a política pública, eu acho que é além do edital, né? Além do edital. No universo cultural, a gente sempre tem essa crítica do edital. As políticas públicas, em geral, no Brasil, estão muito focadas no edital, né? E eu acho que a gente tem que conseguir gerar, especialmente no Supapo em específico, o hip hop, essa caminhada está acontecendo. Tudo isso que tu mencionou, e o papel do Rafa e da construção é muito importante. Reconhecimento do hip hop como linguagem própria também, né? Mas eu acho que a gente tem que, vamos pensar Pelotas especificamente, conseguir avançar uma política pública, e eu falo isso já jogando ideias para a gente, né, e contribuindo para o debate público, que não seja apenas, eu vou então, como gestor público, destinar um edital de 10 mil para que se construa 20 supapos. Claro, passos são passos, mas tudo que a gente fala, toda essa polêmica, inclusive, que existe décadas ao redor desse símbolo do nosso jeito de ser, né, do Sul, tem que, me parece, a possibilidade de avançar em políticas mais sólidas, né, que não seja o pinga-pinga daquele recurso ali, né, esporádico ali, né, orçamento aqui. Eu acho que o mestre vai lembrar, eu sei muito pelas histórias da minha mãe, dos mais antigos, como Pelotas, por exemplo, teve uma época que havia grandes disputas de bandas marciais nas escolas públicas, né? Era a banda do Gato Pelado, da Galinha Gorda, no Cis Brasil. Então existia, na ideia de educação pública local, esse fomento da cultura ali nas bandas marciais. Nós devemos ter grupos de Supapo, na minha opinião, ou pelo menos toda a possibilidade, em todas as escolas públicas também, criar núcleos, né, percussivos com Supapo no eixo dentro das escolas públicas. Ou seja, vamos pedir tudo que a gente pode, né? E não apenas 10 mil por ano para fazer meia dúzia de Supapo. Eu acho que
Eu estou fazendo a polêmica, né? Mas gostaria de ouvir. É fundamental o que está dizendo, olha, pelo seguinte, o que acontece? Esse fomento seria importantíssimo para fazer circular o supapo. Não só aqui, porque nem dentro de Pelotas eles conseguem circular. Nem dentro de Pelotas, imagina ir para fora. O que acontece? Tá? Pelotas, terra do tambor, supapo, patrimônio imaterial da cidade. Eu pergunto, e daí? Cadê a política para direcionar isso? Para fazer esse fomento, para distribuir essas funções? O que nós temos em Pelotas? Nós temos pessoas que falam de supapo, que tocam supapo, e não são muitas. E acabou. Qualquer cidade que tenha uma organização política, orçamentária, foi Pelotas chão abaixo. Isso eu tenho dito, eu tenho alertado, só que Pelotas se omite, e eu não tenho vergonha, não tenho medo de dizer isso aí, porque é uma realidade que está acontecendo. E a gente tem que ter coragem de falar a realidade que a gente vê. Pelotas se omite. Essa é a verdade. Porém, entretanto, há uma outra questão. Que haja essa política pública que faça o supapo circular aqui na cidade, e fora da cidade, e fora do estado. Onde é que fica a questão do jeito de ser de cada lugar? Nós vamos ter um problema aí. Então, qual é o entendimento, ao meu modo de ver? É fazer circular aqui localmente, solidificar aqui localmente. Se eu pegar esse supapo, vender ele lá, o camarada que mora no Maranhão, volto lá daqui a um ano, não vai ser mais esse supapo. Vai ter o jeito de ser de lá. Entendeu? Então, circular a cultura, o circular o supapo, não é tu largar 30 supapos lá, ó, quem pegar, pega. Não, é circular a cultura. É formatar a cultura. É a alma. É formatar esse entendimento aqui na cidade, que aí entra uma grande barreira, que é a omissão, que acontece em Pelotas, a omissão. Tá? Não, é o Zé Batista. Para aí, não é o Zé Batista. Não é o Zé Batista. É a cultura. Não é o tambor. É a cultura. Essa cultura não está formatada, não está solidificada, ela está esparramada. Qual é a referência, um centro de informação de supapo que a gente tem aqui em Pelotas? Onde é que a gente vai? Nós não sabemos. Exato. Aí está a relação objeto e alma, né? Porque eu acho que enquanto a gente tiver na cidade objetos que representam esse jeito de ser da região, dessa história, dessa cultura, em formiguinhas espalhadas em pontos da cidade, ao invés de supapos, a gente não vai conseguir colocar tudo isso, né? Eu acho que é uma relação mesmo de retroalimentação entre os agentes da cultura e o poder público, não apenas se entenderem entre eles, mas permitir essa circularidade, porque toca em todos esses pontos sensíveis que às vezes tem, né? Das vaidades, dos sentimentos, dos afetos, das trajetórias ancestrais. A gente tem que ser capaz de articular mesmo, né? Como a gente comentou tantas vezes aqui, e essa ideia de articulação é fundamento da própria iniciativa Beats Tambores, articular no sentido de encaixar diferenças para esse avanço, né? Para que esse jeito de ser tenha essa valorização, né, que a gente possa fazer a cidade aparecer mais com a nossa alma, né, com o supapo visível, com o hip hop a partir dele. Então, eu acho que, espero que as nossas conversas, as nossas relações, as nossas parcerias com figuras tão importantes como o Glênio Rício aqui, na operação das câmeras, nosso griot digital, sirva para isso circular mais, né? Estamos querendo fazer isso no Amapá, aqui a companheira Taíra, que está aqui conosco, também mobilizando a ideia Beats e Tambores com o jeito de ser próprio, né? Como aí, né? Amazônia, né? Um Beats e Tambores da Amazônia, onde a gente possa mostrar esses intercâmbios, né? Fazer a circularidade acontecer entre todos os lados, né? Daqui para lá, de lá para cá. Então,
tomara que esse nosso papo, que essa nossa disposição nesse final de 2023 contribua para isso também. Eu vou deixar aqui as últimas palavras, companheiros, deixar um alô para nossa produção. Gui, quer dar um salve final e a gente encerra o papo. Quero agradecer, Alex, né, por me possibilitar estar do lado desse cara aqui. Eu estava ouvindo ele falar e estava me lembrando quando eu era pequeno, eu ia nos jogos do Pelotas. Eu não sou Pelotas, longe de mim ser, mas eu me lembro da bateria show do Mestre Batista. Pô, jogo na chuva lá, e ele, era muito, muito massa. E aí, tipo, passou um filme na minha cabeça, assim, de lembrar do teu pai, né? E te agradecer mais uma vez, Alex, por possibilitar isso pra gente. E falar com que, foi uma aula, um aprendizado realmente. Vou querer adquirir teu livro também, né? Já vamos agilizar isso aí. Te agradeço mais uma vez, então. Muito obrigado. Obrigado mesmo, tá? Foi uma aula. Valeu. Olha, depois do que ele falou, meu Deus do céu, o que eu vou dizer a não ser bobagem, né? Então, mas, como ele falou, é uma oportunidade única que a gente tem na vida da gente, excetuando os problemas da vida. Estar aqui em comunhão é isso. Estar aqui em comunhão é simples. Nós não podemos julgar as pessoas pela cor da pele, porque ele é acadêmico, porque ele é do hip hop, porque ele é do supapo. Vamos nos ver como iguais. Porque, novamente, eu cito algo que eu às vezes repito: nenhum líder negro jamais pregou a superioridade do negro ou a superioridade do branco. Eles buscavam sempre a igualdade. Sempre a igualdade. Martin Luther King: aprendemos a nadar como peixes, a voar como pássaros, mas não aprendemos a arte de viver como irmãos. Martin Luther King. Nelson Mandela. O que Nelson Mandela diria? Chega essa pergunta aí para. Tem uma frase do Nelson Mandela que fala o seguinte, exatamente isso que eu falei: eu não luto pela supremacia branca, eu não luto pela supremacia negra, eu luto pelo direito de sermos iguais. Exatamente a frase que eu já tinha citado. 2 maiores líderes negros. Agora vai vir o Zé aqui fazer um movimento aqui, branco para lá, preto para cá. Para aí um pouquinho. Se esses nossos ícones, esses nossos, vamos dizer, exemplos, disseram isso, seguiram isso, e são o que são, se nós estamos aqui, agradecemos muito ao trabalho deles, porque eles impediram que o preconceito crescesse mundialmente, eles impediram. Nós vamos apregoar aqui a lei do olho por olho, dente por dente. Nós não estamos vivendo uma época medieval, nós estamos aí, meu Deus, numa transição planetária tremenda. Então nós temos que evoluir. Faz poucas semanas que eu vejo Jaguarão, fiz uma palestra lá, eu falei no osso esfenoide, e um menino de 14 anos levantou a mão. Professor, eu já ouvi falar do osso esfenoide. Tá? O osso esfenoide, o que é? A cada tranco que ele dá, a humanidade se altera. Desde lá do primeiro hominídeo, Australopithecus, né? Homo sapiens sapiens. Homo sapiens, que somos nós, Homo sapiens, Neandertal, tudo veio se transformando através desse movimento do osso esfenoide, que é uma borboleta que a gente tem aqui, um formato de borboleta aqui, e esse tranco está acontecendo agora, nesse momento, gente. O menino de 14 anos disse: professor, eu já vi isso aí. É verdade. Essa raça, Homo sapiens sapiens, desculpem, mas daqui a talvez algumas centenas de anos, ou menos, ela vai ser ridicularizada. Com esses preconceitos, esses radicalismos, esses racismos, nós vamos ser extintos. Então, o que nós temos que fazer para acabar com isso? É simplesmente acabar com isso. Como dizia meu pai, para acabar com isso tem que acabar com isso. Então não vamos alimentar o ódio, não vamos alimentar o revanchismo.
o preconceito, porque uma pessoa da cor diferente da nossa, da religião diferente da nossa, torce para outro time. Vamos alimentar a união, vamos alimentar o bom entendimento. Alê, tá? Ó, Zé, eu quero tocar um supapo. O que tu quer saber, Alê? Zé, eu não sei nada. Me explica. Tá dentro. Porque ele, entendesse? Ele me abraçou. Ele quer andar comigo, ele me abraçou. Agora chega um outro cara. Ah, porque esse troço aí que tu faz, esse negócio que tu bate tambor, terminou o assunto. Entendeu? Tem que haver uma cordialidade. Tem que haver um diálogo e da minha parte também uma receptividade. Não, tu é branco, tu é de outra religião, para mim não serve, sai. Não. É das duas partes. E isso eu tenho dito corajosamente. Corajosamente. E cito, quem é o Zé Batista, além de ser filho do mestre Batista? Eu projetei esse instrumento no projeto Cabobu, que resgatou, deu uma metodologia para esse instrumento. Eu projetei ele. É com essa autoridade que eu digo isso, com essa maior cara de pau. Tá? Então, como dizia o meu pai, citar uma frase do meu pai, o nosso negócio, para encerrar, o nosso negócio é comentar, é cutucar mesmo. Pá.